Bom, como fazer um TCC ou uma monografia? Vou mostrar nesse vídeo como é que é a estrutura do trabalho e como que deve ser organizada a escrita dele. Bom, para quem não me conhece ainda, eu sou a Ana, da página formataçãoabnt.blogspot.com. Eu trabalho com formatação de trabalho desde 2009, criei a página em 2010. E nesse meio tempo sempre tem algum aluno que acaba mandando e-mails, perguntando, pedindo ajuda também com a parte da escrita, porque eles sentem muita dificuldade, às vezes o orientador não dá a devida atenção ou não esclarece todas as dúvidas. Então eles acabam recorrendo muitas vezes a gente, não só para formatação, mas também para algum outro tipo de ajuda com o desenvolvimento. Nem sempre a gente consegue ajudar nesses quesitos, mas até por isso que eu também estou fazendo esse vídeo para servir como um auxílio, dando dicas, mostrando como é que funciona a estrutura. E também vou deixar no final alguns materiais que a gente recomenda para estar ajudando nessa etapa de desenvolvimento e de escrita para aqueles que têm mais dificuldades, que estão se sentindo bem perdidos aí. E também se surgir alguma ideia do que escrever, do que pesquisar durante o vídeo, pausa o vídeo, anota para você não esquecer. Primeiro começar explicando então o que é o TCC e o que é uma monografia. O TCC é um trabalho de conclusão de curso. Ele é exigido principalmente para a obtenção de diploma. Nem sempre ele vem no formato de uma monografia, às vezes ele vem em outro formato, algum projeto que o aluno tem que fazer, isso varia às vezes de uma instituição para outra. Mas o mais comum é que seja exigido em forma de monografia mesmo, que é, como o próprio nome diz, mono, que vem de um só, ou seja, ele apresenta um tema principal, que é um problema-tema. Vai ter um assunto principal ali no trabalho. Esse problema-tema da monografia, ele tem que ter, lógico, relevância no seu círculo acadêmico, ele tem que estar ligado com o curso que você está fazendo, e vai existir regras enquanto ao seu formato e a elaboração. A estrutura e a formatação, ela tem um padrão que é exigido pela BNT. Vamos falar mais sobre a parte mesmo de desenvolvimento da pesquisa e da escrita do trabalho. Qual é a sua importância? Esse trabalho, o professor ele vai estar avaliando a capacidade do aluno de assimilação do conteúdo, que já foi estudado durante semestres, a sua capacidade de argumentação, de desenvolver o texto. Um bom TCC ele pode ser apresentado em uma entrevista de emprego, mostrando ao seu futuro patrão seus conhecimentos na área. É uma ótima oportunidade, principalmente para quem tem pouco ou nenhuma experiência profissional no mercado. Vamos para a escolha do tema. Para escolher o tema, é importante que você pense em um assunto que você goste, que você queira saber mais. Assim, quando você for ler, pesquisar sobre o tema, não vai ser exaustivo porque é algo que você tem interesse. Verifique sempre se o tema pretendido ele tem bastante material de pesquisa e se é fácil encontrar esse material. Se você tiver vários temas em mente, opte pelo que é mais original, aquele que não tem muitos trabalhos ainda, onde é possível explorar mais coisas. Se conhecer algum profissional ou professor da área, fale com ele, apresente suas ideias, mostre interesse e curiosidade nos conhecimentos que ele possui. Com certeza ele vai querer te ajudar, vai ficar motivado a te ajudar com o seu trabalho. Obtenha o máximo de informações dele, isso vai enriquecer muito o seu trabalho. Bom, a escolha do orientador. Tem algumas instituições em que não tem essa opção. Já é combinado um orientador, não é bem o aluno que escolhe, mas se você puder escolher o orientador, escolha aquele que tem conhecimento na área que o seu trabalho vai abranger. E é bom também analisar a disposição e a atenção que ele dá aos seus alunos, e tenta ver também aquele professor que ele tem uma boa comunicação com os alunos, você sente uma certa afinidade com ele. Se for possível, até converse com os alunos que já se formaram no mesmo curso que o seu, como foi a experiência deles com o orientador, qual eles indicariam ou não, né? E uma dica importante agora, defina rápido quem será seu orientador, porque muitas vezes os melhores são mais disputados, então pode ser que quando você achar que é aquele, chegue nele e ele já tenha muitos alunos para orientar e ele não vai mais querer, não vai poder, na verdade, orientar mais ninguém, né? Porque não tem como acompanhar muitos alunos ao mesmo tempo. Bom, a definição do título. Vamos por partes. Primeiro, escolha qual área você tem mais afinidade. Por exemplo, marketing. Depois, escolha uma vertente desta área. Daí, vamos supor que seja endomarketing, marketing interno. Então, você vai afunilando até chegar ao que vai ser o foco do seu trabalho e, portanto, o título dele.
pense em um contexto específico que o tema será abordado. Então, eu vou estudar endomarketing, que é o marketing interno, dentro do setor de recursos humanos. Minha abordagem vai ser endomarketing como estratégia do setor de recursos humanos para a integração dos colaboradores. Então, você começa da área que você tem mais afinidade e depois você vai afunilando, tentando imaginar ela em um ambiente a ser abordado. Daí assim você define o seu tema e o seu título. Seleção do material de pesquisa. Para defender uma ideia, é necessário fazer pesquisas e você vai dar fundamento para tudo que você for falando no texto com essas bibliografias. Isso é o que vai dar credibilidade e vai sustentar o seu texto, o seu ponto de vista. É muito importante falar com o seu orientador para ele te recomendar materiais sobre o tema, já que ele é um profissional ali da área. Ele com certeza deve ler muita coisa, deve estar antenado quem são os melhores autores, quais são os melhores livros sobre o assunto, ele vai te dar boas indicações. Pesquisa também na internet, hoje em dia com a internet isso fica muito mais fácil. No começo leia bastante, leia de tudo um pouco sobre o tema que você selecionou. E daí você vai vendo qual que é o melhor conteúdo para sustentar e que ajuda a defender aquele seu ponto de vista, aquilo que você quer demonstrar no seu trabalho. Uma dica importante, conforme o assunto, se for possível, né, faça questionários, pesquisas, entrevista pessoas relacionadas ao assunto, estudos de caso, ou outras técnicas como dados estatísticos, assim, para você montar gráficos e tabelas, fazer análise depois, interpretação desses resultados, isso é muito bom, enriquece o trabalho. Também não fica aquela coisa só texto, só texto. Assim você ilustra melhor aquela situação que você está propondo. Sei que alguns temas, às vezes, não é possível colocar isso, mas acho que a grande maioria é possível criar gráficos, tabelas. Bom, agora vamos falar então sobre a estrutura do trabalho, a parte textual. Ela deve focar a princípio em uma descrição do problema ou objeto escolhido, e a descrição deve ser clara e completa, mas sem ser redundante, seguido da discussão desse problema para se chegar a uma conclusão seguindo um raciocínio lógico. É assim, primeiro você expõe o problema, que seria a sua introdução, depois você vai discutir as implicações desses problemas, que vão ser os capítulos. E depois, por último, você vai mostrar a que conclusões se chega. Isso no capítulo conclusão. Observação importante, no texto tem que ser usada a linguagem sempre impessoal. Você nunca vai falar na minha opinião, eu acho, eu penso. Sempre vai ser acredita-se que, chega à conclusão tal, conclui-se que, por exemplo. Nunca vai ser eu penso, eu acho. É você que está escrevendo, mas você não escreve como na primeira pessoa. É sempre linguagem impessoal. Na introdução, tem que ficar claro o que o trabalho pretende ou oferece. Você tem que sempre apresentar o tema ao leitor e justificar a escolha daquele tema. Você pode também fazer uma breve apresentação do conteúdo de cada capítulo. É indicado fazer a introdução depois que você acabou de fazer o seu trabalho, porque assim ele vai ser um retrato fiel do que será desenvolvido nos capítulos. Porque se você escreve a introdução no começo, depois pode ser que você não tenha abordado todos aqueles pontos que no começo, quando você estava pensando em fazer o trabalho, você achou que você ia abordar tudo aquilo, depois ou faltou tempo, ou faltou material, você não conseguiu abordar tudo aquilo. Então, por isso que é melhor deixar a introdução pro final. Assim ela vai colocar todos os pontos que depois realmente estão ali no trabalho. Não vai ficar nada vago. E a introdução ela também pode servir para auxiliar na escrita do resumo. O resumo também tem que ser escrito depois que terminar o trabalho, né? E pode auxiliar na escolha das palavras-chave do resumo. É importante definir bem os objetivos do seu trabalho. Tem dois tipos de objetivos. O geral, que sempre, como o nome diz, né, está no singular, vai ser um só. E depois vai ter os objetivos específicos, que daí sempre vão ser mais de um. Tem gente que coloca isso como um subcapítulo, aí vai da sua escolha, mas ele tem que estar claro no trabalho quais são os objetivos dele. Bom, o objetivo geral, ele dá conta da totalidade do problema da pesquisa. Ele deve responder à questão: para que pesquisar isso?
Por exemplo, o objetivo geral desse vídeo é ensinar aos alunos como desenvolverem seus trabalhos acadêmicos. O objetivo geral ele tem que ter coerência direta com o problema de pesquisa e tem que ser apresentado em uma frase que inicie sempre com um verbo no infinitivo. Daqui a pouco eu vou mostrar uma lista de verbos. Por exemplo, aqui o verbo no infinitivo seria o ensinar. Os objetivos específicos eles vão apresentar detalhes ou ele vai desdobrar o objetivo geral. E sempre vai ser mais de um, como eu já disse. Por exemplo, os objetivos gerais desse vídeo é investigar as maiores dificuldades dos alunos na iniciação da escrita científica, sugerir dicas e métodos para otimizar o tempo empregado na pesquisa e desenvolvimento do trabalho, explicar a estrutura dos trabalhos acadêmicos. Então, em objetivos específicos também eu uso o verbo no infinitivo, e eles são como tarefas parciais, né, de pesquisa em prol da execução do objetivo geral. Bom, aqui estão as listas de verbos, então. Na verdade serve como exemplo. Os verbos podem ser utilizados para os objetivos gerais, por exemplo, analisar, avaliar, caracterizar, discutir, diagnosticar. Então você sempre vai iniciar a frase usando um verbo assim no infinitivo. Os objetivos específicos, indicar, colaborar, descrever, desenvolver. Tem vários verbos, tem uma lista delas e depois eu vou deixar o e-mail aqui no final para quem quiser o conteúdo desse vídeo em PDF. Daí vai ter a lista completa desses verbos. Metodologia. Explicar toda a ação desenvolvida no trabalho de pesquisa. Deve ficar claro como a sua pesquisa vai te levar à resolução da sua problemática. E os objetivos da pesquisa e as hipóteses a comprovar devem ser levados em conta para a definição da metodologia. Você vai contar como você organizou seus dados, seus elementos empíricos, as suas leituras, se durante a pesquisa foi levantado outros problemas. Você também pode aproveitar para dizer se concorda com os outros autores, como eles estudam a questão, se vai utilizar o mesmo método que eles. Enfim, a metodologia, você tem que explicar toda a ação desenvolvida no trabalho de pesquisa, qual foi todo o seu caminho trilhado. Bom, análise ou apresentação do problema. A parte principal do trabalho deve se desenvolver através dos capítulos. Durante essa apresentação do problema, é bom sempre citar suas referências para dar embasamento no seu texto. Daí você pode usar citação direta, citação indireta, sempre indicando os autores, as obras que foram referência para você naquele parágrafo. É sempre bom você mostrar o máximo possível dos dados do seu problema, depois interpretar eles, começar a discutir esses elementos, analisar os impactos e as implicações na sua área de estudo. Mostre as consequências desse problema e a perspectiva que o seu trabalho traz para ele. É sempre bom que o seu trabalho traga algo novo, alguma ideia nova, algum conceito novo para a resolução daquele problema. Pode também se usar analogia, fazer comparações com outros países, cidades, pessoas acerca do mesmo problema. É importante não ser redundante e ficar repetindo ao longo dos capítulos aquela mesma descoberta que você já falou no capítulo anterior, no parágrafo anterior. É sempre também importante tomar cuidado para não cair em contradição no trabalho, colocando citações de autores que se contradizem ou que têm pontos de vista diferentes do que você acredita e do que o seu trabalho apresenta. Então, tome muito cuidado com as suas referências, se elas estão de acordo com as suas ideias, com o que você quer apresentar no seu trabalho, não pode se contradizer. E o capítulo de conclusão vai ser a revisão geral dos argumentos apresentados nos capítulos anteriores, mostrando a que conclusão se chega acerca de cada um daqueles pontos. Você vai colocar as descobertas do seu trabalho, fazer recomendações para a solução do problema tema. Então, mostrar o que se conclui de tudo aquilo que foi apresentado nos capítulos anteriores, quais as soluções para que aquilo tudo seja resolvido e discutir o significado desses resultados para a realidade em questão. Agora, antes de dar as dicas finais, eu quero recomendar aqui 2 e-books que eu conheci. Um é Como Fazer uma Monografia de Sucesso e o outro é o TCC em Blocos. Como sempre, tinha alguém pedindo ajuda com desenvolvimento de monografia, alguma dica, uma luz. Eu encontrei primeiro Como Fazer uma Monografia de Sucesso e agora, mais recentemente, eu descobri o TCC em Blocos.
Os dois são e-books, ou seja, são livros em formato PDF vendidos na internet. Os dois são muito bons, eu vou explicar como é que é cada um, qual que é o preço e como faz para adquirir e também como é que ele pode te ajudar caso você tenha interesse. Como fazer uma monografia de sucesso, ele foi escrito pelo Gustavo Periardi. Para quem não conhece, ele é criador do maior blog de administração do Brasil, que é o Sobre Administração. Se você não conhece esse blog e é estudante de administração, te recomendo porque tem textos ótimos lá, é muito, muito bacana mesmo o blog dele. Bom, esse e-book ele funciona como um livro guia, que ele abrange todas as etapas do processo de produção da monografia, desde a escolha do orientador até a apresentação do trabalho na banca, como é que cria os slides. Ele dá muitas dicas e esse livro ele tem 80 e poucas páginas, assim que ele é bem extenso, bem detalhado e não é um texto maçante, ele é um texto bem bacana de ler, não é cansativo. Eu tenho recomendado ele já faz um tempo e o pessoal tem gostado. E ele vem também com um e-book bônus, que é como melhorar a sua escrita definitivamente. Então você já vai ter alguma coisa que te ajuda a organizar e planejar a sua monografia, e além do mais ainda vai ganhar um e-book que vai te ajudar a escrever melhor, que é o que você também precisa para fazer a sua monografia. Ele é vendido na plataforma do Hotmart, já vendeu mais de 1000 cópias, e ele tem garantia de satisfação. Se você comprar, não gostar, você pode pedir o seu dinheiro de volta, pedir o reembolso, e ele te devolve o dinheiro em até 15 dias. Para quem não conhece, o Hotmart ele é do grupo do Buscapé, e eles não repassam o dinheiro para o produtor, no caso para o Gustavo, enquanto não é aprovado pelo cliente. Então, você pedir seu dinheiro de volta, você tem isso garantido, porque eles não repassam para o produtor antes disso. Esse e-book está R$ 34,90 e pode parcelar até em 3 vezes, se não me engano. Você pode fazer também no boleto, enfim. É um preço bem bacana e é um e-book muito bom, viu? Tem o método TCC em blocos, que ele foi criado pelo Douglas Tibion, que é um professor universitário. Ele tem um canal chamado Guia da Monografia. É um método que a escrita do TCC é dividido em pequenas partes, em blocos. Ele vem com vários modelos prontos também de o que escrever em cada um desses blocos que ele divide. É bom porque ele otimiza o tempo de desenvolvimento, porque é indicado o que deve ser escrito em cada bloco. Ele ajuda principalmente quem tem muita dificuldade em escrever. Quem não tem muito hábito de leitura vai sentir dificuldade quando for escrever a monografia, porque tem que escrever um texto longo, normalmente fica com 40, 50 páginas, então tem muita gente que não consegue sair de uma página. Ele tem um suporte muito bom, porque o Douglas ele cria grupos no Facebook e no WhatsApp, ele organiza também hangouts para tirar dúvidas do pessoal que tem o TCC em bloco, se acontecer de travar em alguma parte, ele está sempre lá para ajudar mesmo o pessoal, o suporte que ele dá é muito bom. Esse método ele é um pouquinho mais caro, ele está R$ 97,00, mas dá para parcelar também até em 10 vezes no cartão. Também é vendido pelo Hotmart, então também tem garantia de reembolso, caso você não goste. E o Douglas ele coloca uma prévia de como é esse método do TCC em blocos. Eu até coloquei aqui a imagem para vocês verem. Ele vai dando, por exemplo, um trechinho falando o que você tem que escrever naquela parte. Por exemplo, aqui no bloco 3, problema de pesquisa. Ele vai colocar, aqui você expõe o problema de pesquisa, pergunta-problema do seu TCC. Antes de lançar no ar qual a pergunta-problema que se deseja responder ao longo da pesquisa, faça um breve resumo para levantar o problema. Daí que ele dá um exemplo muito bom, que, por exemplo, quando você está escrevendo um trabalho, você não pode resumir muito as coisas, você tem que detalhar bem. Isso também que vai fazer com que o trabalho fique extenso, de várias páginas. Não, por exemplo, caso você tenha que falar para alguém que perdeu um dia todo de produção em uma indústria, você não vai chegar e dizer ao seu chefe: perdemos um dia todo de produção. No mínimo, você começará dizendo: lembra daquela máquina que vinha dando problema todo mês? Pois bem, aconteceu o pior. E assim você vai contando toda a historinha, mais ou menos isso que você vai ter que fazer no seu trabalho. E vai dando ao longo desse e-book, né, o que tanto você tem que escrever, sugestão de como iniciar a frase e vários exemplos. Porque quando você estiver desenvolvendo sua monografia, você nunca vai chegar e ser extremamente objetivo, já colocar em uma frase tudo.
Você tem que ir contando aos poucos, detalhando e sempre pensando no leitor, porque na sua cabeça você está com a ideia toda pronta, mas você tem que apresentar, detalhar aquilo pro leitor, para quem vai ler a sua monografia. Ela tem que imaginar que ela não sabe nada sobre aquilo, então você está apresentando para ela todo aquele cenário. Como fazer uma monografia de sucesso, ele é para quem ainda tem ainda um bom tempo para desenvolver, com planejamento, organização. O método TCC em blocos ele já é mais focado em desenvolvimento rápido, aquele que você que está com um prazo aí mais apertado ou está bem perdido, não consegue escrever nada mais do que uma página. O método TCC em blocos é mais indicado e a metodologia dele é para você conseguir escrever mais rápido mesmo e de maneira mais fácil. Então, para quem tiver interesse, eu vou deixar o link das duas páginas aqui na descrição do vídeo. Daí na página dos autores vai ter mais detalhe de como funciona o método, o que tem em cada e-book, o conteúdo que tanto vem. E tem vídeo também dos autores explicando como que funciona. Bom, agora vamos às dicas finais. Depois de definido o tema, tente ler outros trabalhos também que falam sobre o mesmo tema que você está querendo falar. Não que você vai copiar ou escrever igualzinho eles, é só para você se inspirar, pegar a estrutura dele, ver como é que funciona a escrita, vai te facilitar bastante. Faça um planejamento de como será o seu trabalho. Escreva em tópicos o passo a passo que você imagina necessário para escrevê-lo. Crie um sumário provisório, imagine quais capítulos terão e a sua ordem. Considere todos os pontos que você deseja abordar. Não tem problema que depois, conforme você for escrevendo, algumas ideias iniciais mudem e alguns capítulos alterem. O importante é você ter um roteiro a seguir. Isso possibilita uma maior organização e planejamento para você. O tema estudado no TCC ele também pode ser utilizado na sua tese de mestrado ou doutorado, assim dando continuidade ao trabalho, até vai ser mais fácil, você vai ganhar tempo, porque você vai só continuar o trabalho que você já começou. Isso é para quem pensa em fazer pós-graduação. Isso, pense com carinho sobre o tema que você quer abordar no seu TCC. Uma dica importante também é sempre fazer cópia de segurança do seu trabalho e material de pesquisa. Nunca deixe salvo em apenas um lugar. Tenha salvo em pendrive, no seu computador, no Google Drive. Sempre é bom ter pelo menos em 2 lugares, no mínimo. E também o seu conteúdo digital. Se você tem algum e-book, algum site da internet que você salvou, sempre tenha cópias de segurança de tudo isso. E, de início, você não vai se preocupar tanto com a formatação ABNT do seu trabalho, mas é bom você documentar já as suas referências, anotar os dados que são exigidos pela ABNT de cada obra, conforme o seu tipo, que você pretende utilizar no trabalho. Mantenha tudo organizado, principalmente os trechos que pretende citar, porque senão você pega um monte de livro, lê tudo e escolhe lá, grifa, marca lá o que você quer citar no seu trabalho. Você vai, escreve lá o trecho entre aspas e esquece de colocar o número de página. Você só vai ver isso quando você tiver já acabado seu trabalho e for se preocupar com a formatação. Aí você vai ver que precisava colocar o número da página que você tirou aquela citação. Mantenha sempre organizado as suas referências, anote todos os dados bibliográficos, veja o que a ABNT exige para quando é site da web, quando é um livro, que dados que você precisa anotar de cada obra, e principalmente quando for citação direta. Bom, vou deixar aqui também alguns sites que podem ser úteis. O Cielo, que tem bastante artigos publicados. Tem um site br.monografias.com, que tem vários trabalhos online para downloads divididos por área. Então já tente ver aí as outras monografias a respeito do tema que você pretende escrever. Deixar aqui nosso site também, que tem as normas da ABNT. Formatação abnt.blogspot.com. Bom, se você gostou desse vídeo, de certa forma ele foi útil, peço por favor que compartilhe esse vídeo com seus colegas também de sala, pode ser útil também para eles. Se inscreva no nosso canal para receber os vídeos novos. E se você quiser receber o conteúdo desse vídeo em PDF, ou se tem alguma dúvida a respeito do que foi apresentado, por favor entre em contato no tccduvidas@gmail.com. É isso aí.